Olá, para você que me acompanha, desde já a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada um de vocês que estão me acompanhando nesse momento. Eu sou o Michael Douglas, pós-tribulacionista. Eu gostaria hoje de falar nesse vídeo de um assunto comum, de certa forma, em todas as igrejas, porém de certa forma polêmico, onde muitos concordam, muitos são de acordo e outros não. Um dos textos mais utilizados, mais lidos nas igrejas hoje, para dar ênfase e dar base a algo que não é cabível hoje, a igreja atual está praticando. Eu gostaria, juntamente com você nesse momento, tratarmos a respeito do dízimo. Sim, ultimamente eu tenho feito bastante posts no meu Facebook a esse respeito. Muitas são as pessoas que comentam concordando, muitas são as pessoas que comentam defendendo a questão dessa prática, uma prática sacerdotal, sacrificial, onde houve a necessidade de ser estabelecida para a nação de Israel. E existem muitos pontos que não são esclarecidos pelos pastores hoje. Eu gostaria de, nesse momento, esclarecer com você os pontos que não são esclarecidos pelos pastores que defendem a prática dizimal, a prática que não é cabível hoje. O que mais me entristece hoje é que muitas das vezes, quando externamos a nossa posição bíblica a respeito do dízimo, 90% das pessoas acham que nós somos contra a contribuição na igreja, que nós somos contra a ajuda para o crescimento da obra. Negativo. O simples fato e a simples questão é que os pastores, os líderes religiosos, principalmente os da mídia hoje, e os da mídia mesmo, esses que têm canal na televisão, que são os que mais defendem essa prática mentirosa, que serve simplesmente para enxertar o povo, para enganar e para extorquir muitos que nem condição têm. Então, pontos que não são esclarecidos, eu gostaria de esclarecer com você. Pegue sua Bíblia, vamos observar os pontos, as entrelinhas que não são explicadas, não é verdade? E eu quero desde já aqui falar para todos os pastores, para todos os líderes religiosos, que eles estão mais que equivocados, que a maneira principal de se contribuir não é o dízimo, e que o dízimo não é a única forma de se contribuir para o crescimento da obra e para o crescimento, para a ajuda daqueles que realmente necessitam. Vamos desde já abrir nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3. Esse não é o texto base que gostam de usar para pedir o dízimo para as pessoas. Esse não é o texto base, o texto principal que utilizam para chamar as pessoas de ladrão, para chamar aqueles que não dizimam de ladrões, que os ladrões não herdarão o reino de Deus. E é dentro desse texto mesmo onde eu vou quebrar, onde nós juntos vamos quebrar toda essa mentira, essa fábula do dízimo, que isto é uma enganação. Isto é uma enganação. Usam Malaquias para enxertar o povo, para colocar coisas que não existem na cabeça dos fiéis, dos que verdadeiramente querem seguir a Deus. E vai aqui desde já uma pergunta, antes de nós iniciarmos a leitura. Será que os pastores de hoje sabem qual a finalidade do dízimo?
para que servia o dízimo? Por que que o dízimo foi estabelecido? Não, né? Isso daí ninguém conta. Vamos ler Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8. Vamos ler até o versículo 11. Não é verdade? Vamos lá? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante que logo no versículo 8 aqui, né, já é feita uma pergunta para alguém específico. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aqui, se é uma pergunta e está sendo direcionada a alguém, logo Deus responde, todavia vós me roubais. Quem rouba nesse texto aqui, pastores? Por gentileza, respondam, comentem aí, você também que gosta de defender essa prática dizimal. Muitos defendem, né, a prática do dízimo, porque o pastor já vem ensinando de décadas, mas eu duvido que alguém que dizima, alguém que é defensor do dízimo já parou para ler o livro de Malaquias, os 4 capítulos de Malaquias, e ver a quem se refere, para quem Deus está designando essa palavra. Para quem será? Será que é para a igreja que Deus está designando essa palavra? Bom, o que vale primeiramente observarmos é que o livro de Malaquias ele foi profetizado 430 anos antes da igreja ser estabelecida. Então é para a igreja, será? Essa palavra? Analise você. Outro ponto interessante, né, é que logo na introdução do livro, o capítulo 1 de Malaquias, o versículo 1, já se inicia o livro dizendo o seguinte: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então é para a igreja, pastores? É para a igreja, irmãos que defendem a prática do dízimo? Ou será para Israel? O importante também que nós devemos explanar e deixar claro aqui é que o foco inicial de toda essa palavra estava voltada para os sacerdotes. Estava voltada para os sacerdotes. O capítulo 2, por exemplo, também, já inicia o seu primeiro versículo dizendo: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. E por que só apenas 3 ou 4 versículos de todo um capítulo e de todo um livro é que é válido para a igreja hoje? Por que a falta de contextualização não é praticada também? Realmente, a palavra do Senhor nos diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o povo hoje perece por falta de conhecimento. As pessoas estão sendo enganadas, não é verdade? Pastor Silas Malafaia, ele gosta de dizer que texto sem contexto é pretexto para heresia. Porém, ele nunca leu o contexto de Malaquias e é um dos que mais defende o dízimo. Não é verdade, pastor Silas? Não é verdade, pastor Valdomiro? Demais pastores aí que não leem o contexto do que está se tratando o determinado capítulo, o determinado livro. Já fiz essa pergunta aí, fica para você analisar.
Se o livro de Malaquias foi profetizado 430 anos antes, por que ele é cabível para a igreja hoje? O capítulo 4 de Malaquias, versículo 4, nos diz o quê? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Vem cá, se Deus mandou em Horebe, Moisés, entregar ao povo os estatutos e os juízos para todo o Israel, a igreja não está incluída. Primeiro, artigo definido no singular, o Israel. Assim como no versículo 9 do capítulo 3, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Que nação é essa? A nação. A, artigo definido. É para alguém específico, no singular. Nação, no singular, e não nações. Então, esse texto, essa palavra é voltada para alguém específico. A não ser que na sua Bíblia aí esteja vós todas as nações. Aí sim, nós estamos incluídos. Mas não. Vós toda a nação. A, artigo definido no singular, nação no singular, e não nações. Devorador, então, também é o diabo, como gostam aí de afirmar que quem não dizima, o devorador entra na vida, o devorador toma de conta, o devorador vai deixar a pessoa na miséria, e fazem essa alusão do devorador como se fosse o diabo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, queridos pastores, que se dizem teólogos, têm bacharel em teologia e não conseguem enxergar as coisas mais simples e pequenas de textos que não precisam nem de grego e de hebraico para a gente entender. Vocês sabiam, pastores, que nessa época que existiam 4 tipos de gafanhotos? Na época, devorador, cortador, migrador e destruidor? Será que sabem disso? E por que fazem alusão com o devorador como sendo o diabo? Gostaria de saber isso de vocês. Por que fazem essa alusão do devorador como sendo o diabo? Como sendo Satanás? Que se a pessoa não dizimar, vai entrar. Não, irmão, mas é o diabo sim. É o diabo? Tá bom. Vamos ler o versículo 11. No capítulo 3, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então a função do diabo aqui era consumir o fruto do campo. Então a função do diabo, que é o devorador aqui, era consumir a vide do campo. Ele ia comer os frutos da terra, ele ia comer a vide do campo. Devorador é gafanhoto, meu querido. Devorador é gafanhoto, defensor do dízimo. Não tem nada a ver com o diabo, não. Um texto simples. Aí como é que nós vamos chegar a essa conclusão também? Joel capítulo 1, versículo 4. Eu não vou ler lá, mas dá uma lida depois aí. Para você ver, o livro de Joel capítulo 1, versículo 4, vai estar relatando ali os 4 estágios de crescimento do gafanhoto. O que um deixa, o outro vem e consome. O que esse que consumiu deixa, o outro vem e devora. E o que esse que devorou deixa, o outro vem e destrói. Então, são fases de crescimento. Por favor, pastores, leiam o contexto dos textos hoje nas igrejas. Tem muitos aí que se aproveitam, que muitos não leem Bíblia, que muitos não conseguem entender, para enganar as pessoas. Isso é feio, principalmente para nós que nos dizemos cristãos. Isso é inadmissível. Vamos aproveitar que o povo não lê isso, não lê aquilo, e vamos pegar aqui 4 ou 5 versículos e vamos impor como doutrina, aonde tem gente que, dependendo da situação, nem toma ceia porque não dá dízimo.
O engraçado é que se o irmão peca, às vezes, cai, ele erra, né? Ele é proibido de participar das atividades da igreja, ele é proibido de cantar no conjunto, ele é proibido de tocar o instrumento, ele é proibido de receber oportunidade lá na frente, porque ele está de disciplina, né? Porque ele acabou cometendo um erro, confessou para o pastor e vai ficar de banco 30, 90, 60 dias. Ele deixa de participar de tudo isso. Engraçado é que o dízimo dele não deixa de ser tomado, né? O dízimo dele continua sendo recolhido. Mas ele não pode participar do conjunto porque as coisas de Deus são santas. Ele não pode receber a oportunidade porque o microfone é santo. Ele não pode tocar os instrumentos porque os instrumentos são consagrados, são santos. Uai, irmão. E o dízimo que era para ser consagrado, o irmão pode continuar dando de disciplina?